Nós vamos agora para falar do cenário internacional, da guerra, da crise global, com a gente tem tido um desfile aqui de fantásticos analistas geopolíticos, né? E um deles é, de fato, o camarada Hugo Albuquerque, que é advogado, formado lá pela USP de São Paulo, não de Ribeirão, como é a Maria Paula, e que é editor da Autonomia Literária, uma editora importante que veicula, que imprime, distribui livros livros de autores marxistas, fundamental, não apenas, mas sobretudo, e também ele que é o publisher, né, o responsável pela edição brasileira da Jacobin americana, Jacobina, a revista publicada aqui no Brasil. Legal. Hugo Albuquerque, muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia também ao público. A única correção é que eu sou formado pela PUC. Ah, você é formado pela PUC? Ah, achei que você era formado pela USP. 22 de agosto, enfim. Ah, foi do Centro Acadêmico 22 de agosto da PUC, tá certo. Hugo, eu não olhei aqui o noticiário nesse momento, então não sei se tem novidade, porque as coisas estão rolando com uma velocidade muito grande. E como eles estão com o fuso adiante lá, no Oriente Médio, então chega aqui de madrugada e no começo da manhã é que as coisas, né, da madrugada, começo da manhã aqui no Brasil, que as coisas de fato acontecem lá, né, da noite anterior até amanhã, início da tarde. Mas até onde nós paramos nesse filme, tem o Trump dizendo que não ia suspender o tal do prazo final para liberar o Estreito de Hormuz, que tem 5 dias de prazo, que está suspendendo as sanções e que as negociações estão indo bem. O Netanyahu dizendo que o Trump, de fato, disse para ele que está rolando negociação, que ele está acompanhando, mas que vai continuar os ataques. O Irã falando, não tem nada disso, não tem negociação nenhuma, o pau continua comendo. O que está acontecendo neste momento na sua leitura? Olha, o que está acontecendo é o seguinte, a minha hipótese é que o Trump ele foi arrastado por essa guerra. Todas as evidências apontam que essa guerra não interessava ao Trump no sentido econômico, porque é uma guerra que gerava inflação, atrapalhava o plano dele de baixar a taxa de juros na unha, e o Trump tem um objetivo de baixar a taxa de juros que nunca foi desenvolvimentista. Estava ligado ao financiamento da bolha da inteligência artificial, porque, basicamente, as próprias empresas ali de inteligência artificial, e algumas que entraram no ramo, elas estão implicadas com o complexo industrial e elas resolveram dizer que elas vão ser o futuro. Elas são o ovo de ouro do capitalismo americano, que pode fazer uma passagem, né, para uma economia tecnológica. Mas o que elas vendem elas precisam de grana. Em parte, elas são financiadas pelo Estado americano, em parte pela Bolsa de Valores, né? Eles jogam ações ali, então se construiu todo um mito da inteligência artificial como grande investimento para o futuro. São atraídos fundos árabes, sempre falei, fundos dos Emirados Árabes, fundo de toda aquela parte que está em guerra agora. Então, todas aquelas petromonarquias vendiam petróleo e gás, e com o excedente transformado em fundo, eles eram levados, meio que cooptados, meio que seduzidos, meio que pressionados a comprar ações dessas empresas com essa promessa, tá? Então, a gente precisa entender que se o juro está alto, os capitais, eles fluem para o título da dívida do governo, do Tesouro americano. Se o juro abaixa, esses fundos existentes aí que giram em torno do capitalismo americano, tanto lá dentro ou lá na órbita, como as petromonarquias, basicamente eles dependem do juro para decidir onde é que eu vou investir. O governo americano conseguia, politicamente, empurrar as petromonarquias, independente da condição de juros, a investir no mercado de capitais. Mas o Trump, ele queria o quê? Paz no Oriente Médio, para conseguir que essa pressão se tornasse investimento. É isso que a turma da IA queria. A turma da IA está nesse governo Trump, a turma da IA foi central para eleger o Donald Trump. Eles, inclusive, colocaram o vice-presidente lá, o J.D. Vance, que é um jovem, né? E é o homem deles. Isso, claro, o Trump está ali junto de Israel.
Ele estava, desde o primeiro governo, implicado em forçar as petromonarquias a fazerem a paz com Israel para girar capital ali no Oriente Médio. São chamados Acordos de Abraão, que vai distensionando a relação de Israel com o Oriente Médio. E o objetivo, no fim das contas, qual era? Criar uma paz entre a Arábia Saudita, que obviamente é a cereja desse bolo, com Israel, talvez para transportar gás e petróleo num futuro não tão distante, desaguando Israel, indo para o Mediterrâneo. Uhum. Um problema dessa jogada, que aí é o problema de Israel, é a entrada de russos e chineses no Oriente Médio envolvendo o Irã. De fato, foi uma operação que teve sucesso no primeiro governo Trump, né? Ele conseguiu. Teve muito sucesso. E agora, um problema era a coisa do BRICS e a entrada do Irã. O problema não é o Irã, o problema não é o BRICS para Israel. O problema é que o Irã sempre fechou a porta para Israel. E o Irã fechou a porta para Israel não somente por uma construção ideológica, é importante que a gente entenda isso, mas porque parte dessa conversa de acordos de Abraão, Mauro, era tirar a importância do Golfo Pérsico. E por que o Irã não pode perder isso? Porque ele perde seu grande ativo, a sua bomba atômica, que é fechar Hormuz, que muita gente achava que era uma coisa menor, mas era uma coisa super importante. E a gente está vendo na atual guerra o quão importante é o fato de um quarto do petróleo e do gás do mundo ser escoado por aquela região, e o Irã ter os meios bélicos para trancar e gerir aquilo dali. Por isso que o Irã também não faria a paz com Israel, entendeu? Não é só uma questão, é uma questão ideológica, é uma questão da construção, mas mesmo que o Irã quisesse mudar isso daí, ele não poderia, porque o interesse de Irã e Israel se choca. O Netanyahu, ele é um sujeito que, pessoalmente, Israel não é nem Israel, ele precisa da guerra permanente para sobreviver, politicamente, porque ele está sendo atacado e, basicamente, se pendura. A gente tem de lembrar que ele teve um longo governo, ele caiu sob pressão americana, ele volta, né, ao poder, e o Netanyahu, ele precisava dessa guerra para manter. Em si, ele consegue arrastar Israel porque é uma sociedade que é basicamente levada a odiar muçulmanos desde pequeno. É uma sociedade que ama a guerra, mesmo que a guerra seja um risco. Então, para ele, tinha uma guerra popular ali, e desde o começo, quando ele começou a apertar Gaza, Netanyahu sabia que podia acontecer uma coisa ali, ele não estava nem aí para Israel. Mas ele consegue arrastar a política de Israel. Entendeu? Então, para além do problema de Israel, tem um outro problema dentro de Israel, que é o Netanyahu. E é o Netanyahu mantendo um governo, sendo o único cara que consegue hoje manter um governo de Israel. Porque ele consegue juntar a extremíssima, porque ele é extrema-direita, mas a extremíssima direita laica, extremíssima direita religiosa para montar uma coalizão de governo. Num país que está rachado, num país que está numa crise metabólica. É um país rico, mas está numa crise aquilo dali. E ele só tem como sobreviver, porque não tem um funcionamento muito estável, se expandindo. E a expansão causa conflito. E, inclusive, atrapalha os planos americanos de paz para aquela região. Né? Porque é a galinha dos ovos de ouro dos americanos. Então, Netanyahu, ele enfia o Trump na guerra. Porque o que era a doutrina militar americana para a relação com o Irã? O Irã não poderia dar o primeiro tiro. Se o Irã não desse o primeiro tiro, Israel não poderia... Era para o Irã dar o primeiro tiro. Ponto. Russos e chineses falavam, Irã, a gente apoia, mas não deu o primeiro tiro. Então, assim, havia meio que um acordo tácito que não ia acontecer uma guerra entre Irã e Israel, porque todo mundo sabia que ia dar em algo terrível. E deu em algo mais terrível ainda. Só que o Netanyahu, usando seu poder e o lobby que ele tem nos Estados Unidos, ele basicamente arrastou o país para a guerra. Num primeiro momento, o Trump fez aquele bombardeio, saiu, declarou vitória, mas desde o começo eu falei, na Guerra dos 12 Dias no ano passado, o Irã ganhou, porque Israel não atingiu objetivo nenhum. E logo, logo o Irã ia se recuperar no seu programa de mísseis, tanto também nas suas usinas nucleares, que o Irã sempre usou com propósitos pacíficos e sempre usou como mecanismo de negociação. Só que aí o Netanyahu, ele é tinhoso, ele ficou brocando, e ele impôs essa rodada dentro dos Estados Unidos, porque ele tem mecanismos de chantagem, muito provavelmente ligados com os arquivos do Epstein, que eram agentes da inteligência de Israel.
Não é que a relação do Netanyahu com a inteligência seja boa. Hoje, na mídia em hebraico, o Yossi Melman, que é um espião, é um cara importante, mas crítico do Netanyahu, é uma das únicas vozes que fala alguma coisa, fala desse conflito entre o Barnea, que é o diretor da Mossad, e o Netanyahu. Uhum. Porque ele atribuiu ao Netanyahu um artigo que entrou no The New York Times culpando a Mossad por ter feito uma avaliação errada para o Trump sobre a possibilidade de derrubar o governo do Irã rapidamente. Mas, na verdade, é porque os caras no Irã, na inteligência de Israel são arrastados pelo governo, pela política, porque qualquer cara da Mossad sabia que o governo do regime do Irã não ia cair tão fácil. O problema é que eles têm uma contradição com o Netanyahu, mas eles são arrastados. Aí você pensa, mas coitadinhos. Não, mas tem uma fricção lá dentro mesmo. O problema é que, se eles baterem de frente com o Netanyahu, a percepção interna em Israel é que não há um governo estável lá dentro. E Israel estava numa crise grande. Por exemplo, antes do 7 de outubro de 2023, o que você tinha era uma disputa. Israel estava travado, não porque entre um lado ali de esquerda e de direita, mas entre dois lados de direita, né? E um questionamento ao Netanyahu, mas o lado que questiona também não consegue montar um governo, porque são muitos problemas ali dentro. Né? E aí, o 7 de outubro acabou sendo útil para o Netanyahu para unir o país e falar, olha, eu tenho de ser o líder enquanto isso estiver acontecendo, enquanto tiver guerra. Só que, se eu sou o líder enquanto tiver guerra, qual interesse eu tenho em que não tenha guerra? Aí você vai me perguntar, Hugo, mas o que o Netanyahu, um pequeno país como Israel, qual o poder que ele tem nos Estados Unidos? Ele tem um grande poder, porque ele tem a banda direita da comunidade judaica numa aliança com os evangélicos americanos. E os evangélicos americanos, o grosso das igrejas evangélicas, ligada à direita dura, apoiando o Partido Republicano, com o mercado, com toda essa história de turismo na Terra Santa, de vender Israel. Então, um acordo aí, porque a maioria da comunidade judaica americana não é republicana, ela é democrata. E a comunidade judaica americana se divide em três politicamente. Tem a parte que é social-democrata, socialista, tem a parte que é liberal, que é a direita do Partido Democrata, e tem uma parte que é uma direita dura, que apoia o Partido Republicano, que é um terço da comunidade judaica. Mas ela acaba tendo incidência de massas muito grande junto à população evangélica, que nos Estados Unidos é uma população branca e rural. Então, por aí tem toda essa coisa do trumpismo, porque tem política também, tem gente. Então, tem o objetivo econômico do Trump, entenda que era não ter essa guerra, nada me leva a crer que interessava essa guerra, tanto é que boa parte dos quadros ligados ao MAGA eram contrários a essa guerra, porque eles sabiam que a estratégia do Trump, para funcionar, exigia uma estabilidade no Oriente Médio, para ele diminuir a taxa de juros, para ele manter essa coisa da IA rodando por mais um tempo, que é uma loucura, na minha opinião. E tinha a questão política, dos atores políticos e da base política dele, entende? Que, pivotada por Israel, pivotada pelo atual governo americano, e o grande, digamos assim, engate do Netanyahu nos Estados Unidos é a família Delson, né? Agora Miriam Delson, que é a herdeira desse conglomerado, eles simplesmente arrastaram o Trump para... O Trump ele tentou resistir a essa guerra do jeito escroto dele, podre, petulante, mas ele tentou. Uma vez que ele entrou na guerra, aí ele fica bancando a guerra. Mas, pelo que a gente tem de informação, não é verdade que foi o genro dele, o Kushner, nem o assessor dele para o Oriente Médio, o Witkoff, que arrastaram para a guerra. Foi uma decisão unipessoal para ele, dele, dizendo para a turma assim, olha, eu estou arrastado, porque são as informações que a gente tem da mídia israelense. Porque quem cobriu isso, mal, foi a mídia israelense. O único lugar que houve cobertura. E o Canal 12 de Israel vivia dizendo lá, olha, o Kushner está contra a guerra, o Witkoff está contra a guerra. Eles apertaram o chefe. E o Donald Trump, ele centralizou o gabinete da seguinte forma, se eu não for para aí, cai o governo inteiro. Então, algum medo o Trump tinha, seja de chantagem por algum motivo, seja por um ponto importante da sua base, entendeu? De dinheiro e de base eleitoral e de massa, quando a gente está falando do eleitorado evangélico americano, nessa aliança com essa parte mais à direita do sionismo. Isso, na minha opinião, atraiu o Trump para uma guerra que não fazia sentido,
Mas Perfeito. ele quis acreditar que poderia derrubar o regime, e ele não derrubou. Mas tem outros pontos aí, na minha opinião. Ele foi levado a acreditar porque o Irã, nas negociações, teve uma postura, de certa forma, muito contemporizadora, porque a indicação do Ayatollah Khamenei, ou então Ayatollah Said Khamenei, era de uma conciliação, e havia dúvida do apoio russo-chinês. E há quem diga que a Rússia ela agiu para atrair os Estados Unidos para uma armadilha. E, em um dado momento, o Irã também quis isso. E setores no Irã talvez tenham simplesmente falado, já que é assim, vamos fazer dessa maneira, vamos oferecer tudo. Mas a estratégia do Irã, com o Ayatollah Said Khamenei e com o Larijani, que foi morto também, era uma estratégia de mais conciliação. Falou, então vamos extensionar na questão do urânio, ter alguma vantagem aqui. Tanto é que eles ofereceram tudo. O Reino Unido é testemunha, por isso que o establishment britânico, não é o governo britânico, o establishment britânico falou, olha, o Irã ofereceu tudo que a gente pediu e essa guerra não fez sentido. Então, você começa a ver esse quebra-cabeça. Só que só ficou claro o papel russo e chinês em apoio ao Irã, com satélites e com inteligência, na medida que a guerra estourou. Então, de certa forma, o Irã não tinha também tantas garantias de que ele seria protegido como ele foi. Para o público entender, o Irã tem os mísseis, tem os drones, mas o Irã não tinha os olhos são satélites, e os olhos são inteligência, porque o Oriente Médio inteiro ele está rastreado pela Rússia, entendeu? O Irã fez ataques contra operativos de inteligência americana e israelense ali nas petromonarquias, porque ele acertava o andar correto, Mal. De onde você acha que veio essa informação? Perfeito. Então, nesse sentido, também houve o seguinte, o Netanyahu atraindo os Estados Unidos para uma guerra, mas eles fazendo um cálculo errado do que seria as reais capacidades operacionais do Irã. E as reais capacidades do Irã, eles meio que sabiam, eles não sabiam o que a Rússia oferecer. Então, tem um papel russo aí. Duas questões. Primeiro, me parece que a morte do Khamenei, não sei se a tua avaliação, não sei se é essa ideia de que deu certo na Venezuela, vamos fazer no Irã. Mas parece que a morte do Khamenei acabou sendo um grande tiro pela culatra, para tanto os Estados Unidos quanto Israel, ou não? Claro que foi. Khamenei era um sujeito moderado. Ele é o responsável pelo Irã não ter caminhado na direção da construção de uma bomba atômica por um raciocínio básico. As sanções que o Irã sofreria no momento que o Irã começasse a construir a bomba, efetivamente, todo mundo ia saber. Então, o Khamenei temia que uma guerra como essa começasse, que ia ser ruim para o Irã, e que as sanções iam ser terríveis, que talvez o regime não sobrevivesse nesse momento. Aí o público vai perguntar, por que a Coreia do Norte sobreviveu? Bom, eu até entrevistei o Lucas Rubio, que esteve na Coreia do Norte, é especialista lá recentemente. A Coreia do Norte sobreviveu por conta do socialismo. E o socialismo distribuindo renda e informando todo o povo, ele chega e fala, vamos sofrer, mas isso aqui é para proteger a gente para o futuro, e o pouquinho que está entrando aqui sob sanção, estamos distribuindo para todo mundo. E o povo não é bobo. O povo percebe. Né? O povo é pragmático em toda a parte do mundo, mas o povo nunca é bobo. O povo entende que os recursos que o país tem, se eles estão sendo distribuídos de uma maneira adequada ou razoável, as pessoas tendem a apoiar o regime. E a Coreia do Norte, ela cruzou, na verdade, o Cabo da Boa Esperança. Ela sofreu pra caramba. Quando ela cruzou agora, ela está colhendo os frutos. Mas isso só foi possível por uma coisa chamada socialismo. Né? Tá. O Irã não é um país socialista. E o Ayatollah tinha essa leitura, que você conciliar os interesses de uma burguesia nacional com a dificuldade que seria atravessar o Cabo da Boa Esperança num momento de construção de um arsenal nuclear, que o Irã certamente precisava, e poderia ferrar com tudo. E o Khamenei tinha a leitura de que uma guerra como essa, ela seria irracional. Né? Então, ele não poderia levar uma guerra, ele não poderia cutucar, mas ele estava contando com a racionalidade dos atores. Isso daí foi para as cucuias. Só que os caras tiveram a ideia de matar. Por que eles tiveram a ideia? Porque eles falaram, olha, na Venezuela aconteceu alguma coisa muito estranha, porque na Venezuela, Mauro, a estratégia americana estava dando errado, não houve
grandes manifestações para derrubar o Maduro. O que houve ali foi um certo racha da cúpula, por mais que se diga que o governo venezuelano é refém, houve, é claro, que um racha ali. Para pelo menos um pessoal na condição de refém falar, a gente tem que seguir aqui, a gente não pode seguir uma guerra popular prolongada. Vai ter gente que vai dizer, não, o governo acertou, ele é refém, a Venezuela não tinha condições de enfrentar uma guerra de agressão americana. Pode ser verdade, mas foi uma decisão que foi tomada. No Irã se tomou uma decisão contrária. Só que a sociedade iraniana estava mais rachada que a sociedade venezuelana. Quando houve a pressão americana-israelense, teve manifestações, ainda que induzidas de fora para dentro, mas com participação de setores importantes da massa iraniana. O que não rompeu no Irã, e ao contrário da Venezuela, isso também é muito importante, a gente tem que ter em mente, é que a cúpula do poder iraniano não rachou. Né? E o Khamenei nunca perdeu o controle do processo para ser ele o cara que decide. Tá? Porque a gente pode dizer o que for da Venezuela, mas o Maduro perdeu a capacidade de ser o cara que tomava a decisão. Ainda que alguém possa dizer que, Hugo, mas seria uma decisão errada, a decisão de cuspir na mão e chamar os americanos para guerrear na Venezuela. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quem decidiu isso não foi o Maduro. Por isso que o Maduro está preso nos Estados Unidos e por isso que o regime está na Venezuela. No Irã não foi isso que aconteceu. O Ayatollah Khamenei continuou sendo o cara. Provavelmente com Larijani como número 2, dentro dessa estratégia. A sociedade rachou, eles reprimiram essas manifestações que caminhavam para uma insurreição, para uma guerra civil, e que iam afunilar para onde? O que ia acontecer se essas manifestações dessem certo no Irã? Num governo do filho do Shah, do antigo rei do Irã, sim, e aliado dos Estados Unidos e aliado de Israel, nominalmente. Tá? Isso deu errado, e por essas manifestações terem dado errado, o que aconteceu? Aí o Netanyahu falou, temos de atacar. Né? E eles mataram justamente o grande conciliador da jogada. E ao matar o Khamenei, e provavelmente ferir, porque talvez o atual Ayatollah esteja ferido, e ele perdeu a mulher, além de ter perdido o pai, a mãe, porque o atual Ayatollah, o atual líder supremo, né? Ele perdeu a família dele. Ele perdeu um filho também nesse ataque que matou o Khamenei. Então, a análise política de que matar o Khamenei derrubaria o regime foi o contrário, aí foi um erro crasso. E outro erro crasso que a gente descobriu... E aparentemente tirou, ou pelo menos enfraqueceu os moderados iranianos, né? Sim, totalmente. Porque agora, mesmo gente que protestou contra o governo, está lá defendendo o país, né? Você tem as tais mulheres sem véu lá protestando a favor do Irã. É só olhar as manifestações. Não são apenas pessoas religiosas que estão protestando a favor. A partir daí, abrem-se duas hipóteses, que o Netanyahu, em particular, sabia que matar o Khamenei ia escalar para uma guerra, e tinha gente que acreditava que não. Aí o Netanyahu ganhou a briga interna de novo. O Benjamin Netanyahu ganhou a briga de novo em Israel e atraiu os Estados Unidos para essa guerra. Aparentemente, e aí isso aí é meu feeling, o Netanyahu sabe de tudo isso que eu estou falando. Se eu sei, ele sabe. E ele queria atrair uma invasão terrestre dos Estados Unidos no Irã. E ele está conseguindo, por hora. Porque o Trump falou tudo isso para acalmar o mercado de petróleo, mas ele está preparando uma ação de Marines, um desembarque anfíbio, talvez seja uma das missões mais complexas que os fuzileiros navais americanos vão desempenhar em muito tempo, mais até do que na guerra do Iraque, para esse sábado, quando os mercados de petróleo estão fechados, porque o Trump sempre apronta no sábado. Sabe por quê, Mauro? Porque os mercados estão fechados. Por uma explicação racional, e tem uma explicação histórica. A racional é porque os mercados de petróleo estão fechados no sábado, então você apronta e não tem uma grande estilingada do preço do barril, dá para acalmar até segunda. E por uma outra razão, Hitler sempre aprontava no sábado. Okay. Pode pegar a história. Agora, e aí, ou seja, essa história do Trump está falando que suspendeu 5 dias, que está tendo negociação, né, que você tem uma desanuviada geral, assim, de que pode ir para a paz, não escrevam isso, né? É isso, não escrevam. Não, está mentindo. O próprio governo iraniano refutou, mas o governo, o Arigati, lá o primeiro-ministro, o ministro das Relações Exteriores, ele está negociando realmente, mas a posição para negociar é isso. O Irã não vai, eles querem que o Irã se livre do programa de mísseis e feche todas as usinas nucleares, o que é patético, né?
O Netanyahu, óbvio, quando o Netanyahu, é ele que está dirigindo isso, não é o Trump, ele sabe muito bem que o Irã não vai não vai parar, não vai fazer isso. Então, o Netanyahu ele quer a manutenção do estado de guerra para criar uma situação que os americanos mandem tropas para lá, como mandaram para o Iraque. Aí você fala, isso é um caos total. Ele não está preocupado com isso, então ele não está calculando. Hoje os Estados Unidos são reféns, então tem muita gente nos Estados Unidos que está pé da vida com o Netanyahu, mas ele conseguiu amarrar os Estados Unidos de uma maneira que o Trump está fazendo tudo o que ele quer. Ainda, quem está pé da vida com o Netanyahu? As petroleiras, que perderam dinheiro para caramba com isso aí, com a destruição de instalações, né? Porque o preço do petróleo subiu. Mas toda essa turma do petróleo perdeu muita instalação. Então, quer dizer, o pessoal ganhou ou perdeu dinheiro, Mauro? É meio ainda confuso essa história, por mais que o preço do barril tenha subido. Então, eles têm um desafio muito grande e eles não participaram dessa estratégia, diferente da guerra no Iraque com Bush Filho, que as petroleiras participaram. E a turma da IA está desesperada, porque a turma da IA está vendo o seguinte, o juro não vai baixar, a inflação vai estourar. E como é que vai ficar essa política de baixar juros e induzir tudo? E outro ponto importante... Aqui, ó, hoje fechou, a Amazon fechou o serviço dela no Bahrein, por causa dos ataques. Sim, né? E essas nuvens estão aí porque esses países têm petróleo de sobra e têm energia para queimar e sustentar essas mega estruturas dessa turma, porque o pessoal fala, é tudo em nuvem, tá, em nuvem, mas isso exige maquinário real e gasto de energia enorme. E essas petromonarquias, além de receberem esse serviço, sustentarem o hardware, eles também fazem uma outra coisa, que é investir na IA. De novo, lembra o que eu falei? Os fundos árabes, fundos dos Emirados. Sim. Como que essa gente vai investir se eles estão vendendo até o ouro que eles têm para sobreviver a esse momento? Por isso que o ouro está caindo no cenário de guerra, porque essas petromonarquias têm grandes reservas em ouro. Os caras estão se desfazendo do ouro, meu caro, para aguentar e cruzar esse Rubicão. Então, a turma da IA, que é dependente, por exemplo, o Elon Musk, ele comprou o Twitter para o Twitter ser uma fazenda de desenvolvimento de IA. Ele não quebrou o cofrinho dele para comprar o Twitter, Mauro. Ele captou dinheiro lá nas Arábias. 40 bi, algo em torno de 40 bi na época, tá bom? Então, a compra do Twitter para o Elon Musk, só para dar um exemplo aqui, passou por esses fundos árabes. E com essa turma sob ataque, então essa gente não tem nem condições, nem que eles queiram manter esse investimento. Então, a turma da IA está empolvorosa nos Estados Unidos. A turma do petróleo está empolvorosa também. E o Netanyahu está conseguindo o que ele quer. O que eu acho que o Trump quer fazer? Ele está mandando os marinhos para uma missão suicida. Ele espera que pode dar certo e acalmar a coisa e tomar o controle da ilha de Harb, que é onde o Irã produz, refina boa parte do seu gás e do seu petróleo. Porém, se der errado, ele está tentando criar uma comoção popular nos Estados Unidos para justificar a guerra, que é impopular, e mandar tropas. O Trump sabe que a guerra é impopular. Ele está tentando criar uma coisa. Por que você acha que houve sabotagem no porta-aviões do Gerald Ford? Muito provavelmente um porta-aviões americano, que estava no Mediterrâneo apoiando a missão, passou por uma sabotagem dos seus próprios tripulantes, porque eles temiam estarem sendo mandados para uma missão suicida no Oriente Médio. Posicionar o porta-aviões, ele ser afundado para criar uma comoção popular e justificar uma invasão em larga escala do Irã. Foi isso que aconteceu no Gerald Ford. Ou seja, a estratégia, o que talvez tenha, o que talvez fosse uma estratégia do Trump é mandar os caras para lá para ser verdadeiramente bucha de canhão, ou no caso, bucha de míssil, né? Exatamente. Para provocar esse efeito. Tá. Porque eu não acredito que esses caras são burros. A gente sempre tem que partir do pressuposto que se a gente sabe, eles sabem. O Trump não é burro esse ponto. Os militares americanos não são. O chefe do Estado-Maior americano era contrário a essa guerra. Mas, politicamente, ele não teve força para enfrentar o Trump. Ele foi arrastado pelo Trump. Não é? O general Al-Qaeda. Pelas informações que a gente tem, colocou o cenário, falou, oh, isso aqui é horrível. E sabe uma outra pessoa que falou publicamente, mas antes a gente tinha informação que falou em privado para o Trump, da inviabilidade dessa guerra? O Steve Bannon, que parece um tosco, né? Mas ele não é
Ele era um cara da inteligência da Marinha, que trabalhou no mercado financeiro, depois criou aquele personagem que parece um típico americano redneck, um cara do povo nada. O Bannon não tem nada do povo, é um cara que tem grana, é um quadro extremamente capaz da Marinha Americana, e o Bannon descreveu o Golfo Pérsico da seguinte maneira para o Trump: é o lado escuro da Lua. A gente não pode, é o dark side of the moon, a gente não pode entrar ali de qualquer modo, porque a gente não sabe o que vai sair dali, porque aquele Irã montanhoso, eles estão ele já até dando entrevista, né, Hugo? Descendo o pau na guerra, já virou publicamente, na atual crise ele desceu o pau. Na anterior ele ficou quieto. Tem os informes no almoço dele com Trump, onde ele teria transmitido isso. Parece que o Bannon vazou esse recado, mas ele não falou em público, porque o Bannon é muito leal ao Trump. Mas dessa vez ele foi lá e falou que não dá, que os Estados Unidos foram enfiados. E o Trump, todo mundo está falando, olha, ainda tem gente ali do MAGA, tem um pessoal do MAGA batendo, e tem um outro pessoal, não, o presidente Trump na hora H vai sair. O problema é que o Trump, ele está arrastado. O Trump, eu não sei como ele não tem um infarto. Entendeu? Ele está sendo arrastado e ele vai querer manter isso. O que pode parar o Trump? É uma rebelião desses grupos que o apoiaram. Então, houve aí uma contradição antagônica, como o presidente Mao dizia, há uma ruptura entre duas coisas. Esse bloco da extrema-direita sionista internacional, que tem sua ramificação nos Estados Unidos, e sua relação com o grande bloco evangélico e nacionalista branco americano, ele racha um interesse outro interesse do capital, que são, basicamente, a parte da IA, que não queria guerra ali, e as petroleiras, que só aceitariam uma guerra se eles dirigissem. E as petroleiras estão sendo dirigidas, que é uma situação também um pouco única. Então, os Estados Unidos, eles estão num caos operacional e eles não estão... Tudo isso que o Trump está falando é balela. O Trump é um refém na história, né? Também. E ele está fazendo, claro, que ele é um perverso, e aí ele também não está nem aí, já que ele quer se salvar, ele mata a mãe. Isso é o Donald Trump, sempre foi o Donald Trump, desde a época que ele era ali um herdeiro mimado em Nova York, querendo aparecer demais, né? Por isso que ele quebrou várias vezes, inclusive. Então, ele vai fazer essa besteira de Hague, a menos que seja impedido. Pelo quê? Por uma rebelião militar, mas a gente não vê um poder político dos militares americanos em terem uma autonomia política, como tem aqui no Brasil, para o mal, mas lá eles não têm para o bem, para tentar dobrar o Trump e evitar isso. Mas já está se criando um caldo. A questão é, os efeitos econômicos da guerra ainda não bateram exatamente na vida do americano. Essa guerra é impopular entre o eleitorado democrata e o eleitorado independente, isso causaria uma derrota dos republicanos e do Donald Trump em qualquer situação. Mas o que o Trump ainda está se fiando é que entre o eleitorado republicano há uma confiança em relação a ele. Isso só vai começar a erodir no momento em que os efeitos socioeconômicos dessa guerra começarem a bater na vida do cidadão americano comum. Então, muito provavelmente, o Trump perderá popularidade. Mas nesse e aí, provavelmente, Trump... perde a eleição de meio de mandato agora, em novembro, né? Nesse caso. Exato. Ele conta que ser leal a esse esquema, não só ele vai sobreviver à chantagem, como esse pessoal vai entregar tudo para ele, vão entregar toda a grana e ele vai virar o jogo. É isso que está sendo vendido, sim, que o Trump está vendendo para alguma cúpula republicana. A gente depende desse setor. Basicamente isso. Da extrema-direita, a banda de extrema-direita do sionismo, e a gente depende do eleitorado evangélico, em que os dois andam juntos, né? E que são os neoconservadores, que é o grupo dentro do Partido Republicano que o Trump sempre brigava. Sim. Né? Agora... E aí ele está vendendo, eles vão nos dar isso, a gente vai virar o jogo nas eleições de meio de mandato, as chamadas midterms. Sim, sim. Hugo, eu mais cedo falei, queria te ouvir sobre isso, que você olha para o que está acontecendo agora e olha para a guerra do Vietnã. Na guerra do Vietnã você teve um componente de derrotas militares, como está tendo agora, relativas, mas teve, e teve um componente crucial que foi a mobilização do povo americano, né? Foi decisiva ali durante a guerra do Vietnã. Você não está tendo essa mobilização nesse momento, mas por outro lado, e aí nesse sentido acho que é mais grave do que a guerra do Vietnã para o Império, para os Estados Unidos, a guerra do Vietnã não teve nenhuma grande relevância no cenário macroeconômico global. Era um negócio bem lateral. Hoje não, né? Essa guerra mexe
com o coração da economia capitalista, né? Mexe. Não, e o Vietnã trazia ganho para a classe média americana e para a indústria, né? O que pegou no Vietnã, Mauro, é que foi muito envio de tropa para lá, entendeu? Então a guerra teve uma coisa cotidiana. De repente você tem ali o seu filho vai para a guerra. E basicamente foi uma ordem de convocação tal que começou a chegar nos filhos de uma classe média mais abastada. Não só a coisa de convocar, não ficou só na camada mais pobre. Sim. Então, isso criou uma polêmica na sociedade americana. A guerra do Iraque envolveu convocação em massa também. A guerra que derrubou Saddam Hussein, que na verdade foi a terceira guerra do Golfo. Mas naquele momento era a guerra contra o terror. Então, os Estados Unidos estavam mobilizados numa guerra contra o terror, estavam comprando qualquer coisa que viesse do governo central, e era um momento de crescimento econômico, bem ou mal. Hoje, você tem um declínio socioeconômico e a percepção de injustiça por parte da sociedade americana. Além dessa decadência, o Trump está batendo nos setores que fornecem bucha de canhão, nos hispânicos e nos negros. Se vier uma convocação em massa para morrer no Irã, aí vai ter um problema, porque toda essa massa que rejeita, que é a maior parte da população americana, ela vai falar, pô, eu rejeito, eu vou lá morrer, meu filho vai lá morrer, aí vai ter um problema, que é isso que ninguém está calculando, que vai levar essa turma para aí. Aí vai ter uma inflexão. Aí o Trump talvez consiga até convocar com mais facilidade quem? A molecada da base dele. Branca, rural, evangélica, mas aí quem que vai morrer aí? Gente da base política dele. Sim. E aí isso vai gerar um problema no médio prazo, né? Então, a coisa, ela está num cômputo muito, muito perigoso, né? E o Trump está no fio da meada, ele sabe que ele está jogando no limite aí. Mas há todas essas contradições e o fato de que o Irã conseguiu algo, que aí foi um erro de cálculo de todos eles, o Irã conseguiu gerir Hormuz. Né? O Irã conseguiu não apenas fechar, mas determinar quem entra e quem sai. E o Irã teve a coragem de bombardear aquelas petromonarquias que são, na verdade, parte muito importante da estratégia que permite Israel fazer o que faz com a Palestina. Porque aqueles países não lutam pelos árabes palestinos, e eles mantêm, ainda que indiretamente, um tipo de economia global que favorece aquela barbaridade. Então, quando o Irã teve a coragem de bombardear as instalações daquelas petromonarquias, ele colocou a bola no chão, que era algo que todo mundo duvidava. Mas essa coisa, muita gente duvidava da coragem, mas todo mundo, os principais analistas americanos, duvidavam da capacidade do Irã gerir Hormuz, da capacidade do Irã botar para correr um porta-aviões, como botou para correr o Abraham Lincoln, que foi atingido por mísseis e depois por enxame de drone, e muito provavelmente a tripulação se levantou contra o almirante para falar, ó, você está querendo matar a gente? E não duvide que algum almirante fanatizado pelo trumpismo que tenha topado fazer essa missão de enfiar o porta-aviões ali em Hormuz. Mas que essa história de usar o Abraham Lincoln lá também tinha o cheiro de missão suicida para justificar um incidente que levasse a uma guerra em escala maior. Então, está tendo uma coisa nos Estados Unidos, assim, porque a galera não é muito esperta, mas quem tem um pouquinho de raciocínio está percebendo que tem algo muito errado ali e que eles estão sendo enfiados. E, nesse meio tempo, quem está ganhando a guerra é a Rússia, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo e de gás, ela está sendo beneficiada pelo aumento internacional dos preços, e quanto mais essa guerra durar ali, mais a Rússia vai ter condições de impor os seus termos para encerrar o conflito na Ucrânia e reatar o comércio com a Europa em condições mais, digamos, vantajosas. Para a China, no curto prazo, é ruim, mas no médio e longo não é, se a Rússia se fortalecer nessas condições. Então, no fim das contas, o Irã acabou sendo uma grande armadilha. Sim. Não, com um ingrediente a mais, né, Hugo? Me parece que o Irã entra no jogo grande, né? Se ele consegue superar, consegue ganhar, o Irã
entra no grande jogo mundial, né? Ele sai desse negócio com prestígio enorme, vai para a construção da sua indústria nuclear. Acho que tem um redesenho ali forte, mesmo porque nós temos uma questão, né, Hugo, que de alguma maneira, em algum momento, vai impactar a sociedade israelense, né? O tal domo de ferro virou um certo domo de geleia, né? Que era uma das verdades mais absolutas, né, da pós-modernidade, era de que Israel era absolutamente inexpugnável, né? Uma grande mentira, né? Porque não tem sistema inexpugnável, porque todo sistema é físico. Tanto é que eles estavam tentando criar um outro domo lá, o domo de ouro, com laser, com alguma coisa do tipo, e essa tecnologia ainda não existe propriamente, né? Mas eles sabiam que o domo de ferro tinha uma limitação que é basicamente o seguinte: você tem de repelir com míssil. Se repele com míssil, o seu míssil pode acabar, você não tem uma quantidade infinita de míssil. Uhum. E eles são caros, né? E basicamente isso era mantido com dinheiro do contribuinte americano para favorecer a indústria bélica americana. Então, estava dentro de um jogo ali que interessava esse, entre aspas, né, keynesianismo de guerra, porque o Keynes nunca propôs a guerra como investimento, ele defendia o investimento social. Então, o keynesianismo de guerra também não é uma coisa que ele tenha proposto, ele inclusive criticava, ele falava, olha, falam que não tem dinheiro para a saúde e para a educação, mas sempre tem dinheiro para a guerra. Por que o pessoal gasta na guerra e não gasta na saúde e na educação? Isso daí o pessoal não lembra do que eles falavam. E nessa brincadeira de guerra e escambau, mas assim, o domo de ferro ele depende dessas condições técnicas, depende de míssil, depende dessa compra, e depende de uma base física ali na operação, né? Uhum. Que, obviamente, se mostrou que aquilo era suficiente para proteger Israel em alguma medida de ataque de míssil menor, coisa ali da resistência palestina. Não do Irã, não de uma potência como a Rússia. Se a Rússia quiser bombardear o Irã, por exemplo, com os Areshnik. E um outro ponto ainda que eles inventem um domo de ouro com laser e escambau, por exemplo, esses Areshnik que a Rússia tem, que são disparados da atmosfera, eles são basicamente imparáveis, né, pelo peso deles e pela trajetória. Então, é uma lorota que era vendida, né? Se a gente sabe, eles sabiam, mas eles vendiam essa lorota e pessoas ganhavam dinheiro com a lorota. O mundo capitalista funciona desse jeito. Você estava falando dessa questão do consignado aqui um pouco antes de eu entrar. No mundo dos grandes negócios aí da geopolítica e do armamento, é desse jeito também, né? Então, por exemplo, uma das mentiras que o F-35 não é rastreável, qualquer coisa é rastreável. É que eles não achavam que um país como o Irã podia derrubar um F-35. Na medida que um país como o Irã desenvolveu ou recebeu uma tecnologia que pode levar ele a derrubar F-35, isso significa que o F-35, a mentirinha que eles vendiam sobre o F-35 cai por terra. E isso, o que faz? Faz uma queda de ações. Isso deprecia aquele ativo que deveria passar mais uns anos sendo vendido como um avião indetectável, que era isso que os americanos estavam fazendo para empurrar F-35 goela abaixo dos europeus, os europeus sendo forçados a entregar F-16 para a Ucrânia e para repor sua frota com um avião mais moderno, um caça mais moderno, que é basicamente invisível. Era isso que a indústria bélica americana estava fazendo. E aí ela vendia para a Dinamarca, para a Holanda, para todo mundo. Compre o F-35, o F-35 é invisível. Todo mundo sabia que não era assim, que isso é conversa de faca guinso, sabe? Corta tudo. Mas, naquele momento, se supunha que, olha, pouca gente tem uma tecnologia para ver esse avião e conseguir abater ele. Eles já suspeitavam que a Rússia tinha. Agora, se um país como o Irã começa a ter, isso significa que essa tecnologia começa a vazar pelo mundo em potências militares médias. Isso ferra com o F-35. Como outra coisa que foi atingida nessa guerra, que é a farra da construção do porta-aviões, que é o maior ativo de gasto militar americano e de corrupção que envolve a indústria naval, e é uma arma que muita gente já falava, olha, com o moderno desenvolvimento da indústria de mísseis,
A coisa do porta-aviões, ela está em desuso. Só que os americanos construíram um monte e estavam construindo mais ainda. Na atual guerra, quando está provado que um país com tecnologia moderna de mísseis pode afundar um porta-aviões ou inutilizá-lo, o que acontece com essa farra? Ela é afetada, porque as pessoas começam a perceber que, olha, estavam assentindo com um gasto militar que não se sustenta diante da prática. E a disputa por recurso público para gasto militar e industrial nos Estados Unidos é muito autofágico, entendeu? Então, se um setor se prova vulnerável, alguém vem vender uma outra mentirinha no lugar da mentira que caiu. E aí, só que tem toda uma turma que estava ganhando dinheiro com a tecnologia inviável e que já sabiam que estava superada, mas estavam arrancando uma boa grana, então a farra desse pessoal caiu. Então, essa guerra do Irã, ela é ruim para muita gente. Por hora, ela é ruim para a maior parte dos setores do capital. Eu não estou falando do povo. Para o povo americano, essa guerra contra o Irã é uma estupidez. Para os iranianos que estão ali morrendo, é uma estupidez. Para os israelenses, para a sociedade israelense, objetivamente considerada, essa guerra é uma loucura. Agora, veja, é uma situação muito maluca que grupos políticos eles estão dirigindo o capitalismo, estão dirigindo o tal do livre mercado, e eles conseguiram dar um armlock a ele, eles conseguiram dar uma chave de braço e estão arrastando o mundo para um negócio que pode virar, assim, uma terceira guerra mundial, pode se tornar um conflito pior. Mas eu acredito que o Trump está passando por um desgaste tremendo e o Netanyahu idem, porque uma vez que essa coisa com o Irã pare, o Netanyahu vai fazer de tudo para que ela não pare, o Netanyahu vai estar numa situação muito difícil. E aí, provavelmente, o establishment de Israel vai tentar criar um ensejo de substituir o Netanyahu. Mas um spoiler, eu acho remoto. Se o Netanyahu morrer amanhã, Israel vai ficar um tanto ingovernável. Israel é um lugar que tem muitos, muitos problemas, apesar de todo o dinheiro, apesar de toda essa grana que entra. E eu acho que nos Estados Unidos o colapso do Trump ele abre espaço para muita coisa, mas abre espaço também para coisas à direita lá dentro. Agora, o possível, Mauro, é que a gente está se aproximando de um quadro muito dramático de crise econômica mundial. Porque isso não vai dar certo. Porque pode ser que uma hora tenha o que o Trump tem mais medo que isso aconteça, que é o estouro da bolha da IA. E aí a gente pode ter um cenário como 29 piorado. Tudo nos Estados Unidos hoje em dia gira em torno dessa bolha da IA não cair, inclusive o gasto militar, né? Mas o gasto militar para não virar guerra, que também é um problema. Então, se os Estados Unidos gastam e as guerras elas se tornam perigosas, porque a guerra que você pode fazer para movimentar e justificar esse aparato são guerras que trazem um prejuízo maior que um lucro, também você tem um problema aí. Então, a situação americana no curto e no médio prazo é uma situação muito delicada. Não tem como dizer que não é delicada, é extremamente delicada. E o Trump ele pode ser levado num vendaval, ele pode ser sacrificado, mas pode ser que o problema resultante dessa situação inteira seja complicado demais para consertar. Sim. Não, e aí, Hugo, tem uma questão, me parece que crucial, que é a Europa, né? Ontem a Vanderleia, como a gente chama aqui carinhosamente, estava dizendo que a situação energética global é crítica. O desespero europeu é visível, ao mesmo tempo em que está circulando uma história, não sei se você acha que é possível, que é verdadeira, de que a Europa está mandando porta-aviões lá para ajudar o Trump, para desimpedir o Estreito de Hormuz. Mas, do ponto de vista econômico e geoeconômico, a situação da Europa me parece que chegou num ponto desesperador, né? Então, a Europa é outro lugar que pode quebrar e gerar uma crise no capitalismo. Então, pode ser que uma crise mundial comece por conta do estouro da bolha da IA nos Estados Unidos ou por um estouro da economia da União Europeia. Porque o Biden forçou a guerra na Ucrânia e ele apresentou um plano de médio prazo que funcionou de abastecimento da Europa via controle americano pelas petromonarquias. Então, era o gás do Catar que estava indo para a Europa. E a gente descobriu, né, gás do Catar com o Irã, naquele grande, na verdade, campo de gás lá, que é da Pérsia do Sul, que os israelenses atacaram também. Então, os europeus falaram, ok, vamos derrubar o Putin, a gente não gosta dele, a gente quer ver a Rússia fraca de joelhos para a gente colonizar aquilo dali junto,
É arriscado para a gente, mas a gente tem uma garantia ali que no médio prazo o fornecimento estaria estabelecido via Oriente Médio sob controle americano, poderia ter uma alternativa já mais complicada com a Nigéria, mas a coisa ia funcionar. E aí eles iam tentar na verdade, criar um colapso na Rússia para ter uma troca de regime e colocarem um governo ali entreguista, como foi o governo do Yeltsin ou do Gorbachev nos anos 80 e 90. Não rolou, mas eles estavam lá tentando. Quando o Trump entrou, ele tentou travar a guerra na Ucrânia, que é uma guerra inflacionária, por isso que eu falo, ele não tinha interesse de fazer a guerra no Irã, porque ele tinha interesse, inclusive, em estender na Ucrânia. Os europeus, eles começam a se defender, porque já que eles entraram naquela, eles não podiam sair, não tinha como dar cavalo de pau na estratégia ucraniana. E eles falaram, esse cara quer fazer isso, ele quer ajudar aqui a chamada extrema-direita, né, o campo ultraconservador e fascista, sendo que esse outro campo que está no poder, aí na Europa, Vanderlei, é o campo da direita liberal. É uma disputa, digamos, entre fascistas e neoliberais na Europa. E aí a Vanderleia e toda a sua turma passou a reagir ao Trump. Por mais que o fim da guerra na Ucrânia interessasse assim, objetivamente a Europa. A Europa bancou essa posição. Aí estoura essa guerra no Irã, a Europa está vendida, vai vir petróleo da onde? Quem que vai mandar petróleo? Quem que vai mandar gás para a Europa? Então já tem gente na Europa falando claramente, olha, a gente tem que fazer a paz com a Rússia. Agora, veja, quem tem falado isso é a Hungria, lá do Orbán, que é um cara de extrema-direita, mas ele tem colocado esse ponto. Os poderes europeus têm, na verdade, racharam a extrema-direita húngara e criaram uma outra força para derrubar o Orbán, porque o Orbán ele fala a real a respeito da guerra na Ucrânia, e os poderes europeus estão jogando pesado para que ele perca a próxima eleição parlamentar, vai entrar uma outra força de direita lá. Mas os poderes europeus agora estão com um problema grave. Então, o primeiro-ministro da Bélgica já mandou a real, de que eles precisam voltar a conversar com a Rússia. E o presidente da Finlândia, que é bastante anti-russo, ele jogou, mas os Estados Unidos não são mais uma potência benigna. Então, eles jogaram isso. Então, meu caro Mauro, eu acho que o gato está subindo no telhado. E essa elite europeia, esses liberais europeus, eles já estão pensando num jeito, né, de refazer isso daí. Só que eles não têm como voltar e falar com a Rússia. Porque essa relação russo-europeia favorecia a Europa. E eles foram enfiados nessa pelo Partido Democrata. Para a gente não ficar só aqui falando que o Trump é o demônio, o Biden não tinha nada que procurar aquela guerra. E o Biden achou que essa guerra na Ucrânia ia fazer ele derrubar o Putin, ele entrar na história como um cara que ia recolonizar a Rússia e todo aquele espaço econômico ali. Ele deu clamorosamente errado. Agora, o ponto é, se os europeus não acharem uma saída, não derem um jeito de mandar um oi sumida para a Rússia, conseguir o perdão da Rússia, o que eu acho remoto, até porque tem a pressão da China para ter o abastecimento energético da Rússia, né? E eu não acho que a Rússia tenha como trair a China para voltar a negociar com a Europa, porque a gente pode ter uma crise europeia. E a Rússia só vai voltar a negociar com a Europa se uma crise europeia não interessar a China, porque a China também tem interesse, claro, ela precisa ter abastecimento energético, mas a China tem um interesse que a Europa não quebre, porque a Europa importa muita mercadoria da China, certo? Então é um equilíbrio meio tênue que a China, junto da Rússia, vão chegar com uma proposta ali para a Europa, mas é uma proposta um pouco complexa. Os europeus não sabem o que fazer. Tanto que, antes dessa guerra no Irã estourar, o pessoal percebeu que ia dar merda, e o Merz esteve na China, o Macron esteve na China. O que eles foram buscar na China? Eles foram buscar, muito provavelmente, intermediação chinesa em relação à Rússia, levando em consideração o cenário que ia se abrir. É muita coincidência que todo mundo tenha visitado a China. O Starmer visitou a China também, pouco antes dessa crise estourar no Irã. Todo mundo sabia do risco dessa coisa no Irã, e que o Trump estava sendo arrastado para aí. Agora, realmente, quando começar uma crise na Europa, na atual situação que ela está, vai ser uma coisa meio incontrolável. E quem tem a vantagem de, digamos, radicalizar o discurso, tomar o poder, é a extrema-direita europeia, que também não é uma massa homogênea, ela é rachada,
é um ajuntamento de grupos mais fascistas, menos fascistas, alguns mais vendidos até aos Estados Unidos, e um detalhe importante, a extrema-direita europeia tem ligações hoje com Israel. Vide o partido da Marine Le Pen na França, vide a AfD na Alemanha. A AfD tem uma ala que é anti-Israel porque eles são nazistas, né? Eles não são críticos a Israel pelos motivos certos, mas pelos motivos errados. Mas, no caso da França, aquela velha direita antissemita, ela foi colocada um pouco na berlinda, e o que tem uma turma que quer colar em Israel para fazer uma agenda conjunta. Só que o grande problema da extrema-direita europeia é isso. Pode ser que tenha uma crise lá e eles tomem o poder. Mas, qual a alternativa que eles têm? Colar em Israel, sendo que Israel está fazendo toda essa palhaçada que eu falei, nem Israel está conseguindo jogar o jogo. Então, tem um cenário aberto na Europa. Então, e pode ter uma crise grave, sim. Então, você tem também, né, você tem uma fração da extrema-direita europeia que tem diálogo muito bom com a Rússia, né, e o Putin. Menor parte, Mauro. Menor parte. Quem tem um diálogo com isso é o Orbán, que está sendo destruído lá na Hungria, depois aí de 16 anos no poder, e basicamente uma fração da extrema-direita alemã, mas que não é a fração dominante. A fração dominante é pró-OTAN. A Meloni, na Itália, é pró-OTAN anti-Rússia. Tem o pessoal da Lega Nord, que eles são pró-Rússia. Então, são setores minoritários da direita europeia. O pessoal da Le Pen era mais pró-Rússia, mas eles inflexionaram também. É que a Le Pen não tem caráter, né? Ela é uma figura aí conciliadora e tal, no plano da extrema-direita, parece contraditório, mas não é. Eu acho que a Le Pen pode dirigir a extrema-direita francesa para ela falar, olha, vamos pedir um arrego aqui para a Rússia, né? Mas eles são atravessados por falta de consistência, porque eu costumo dizer, eu até escrevi um artigo lá no Opera Mundi há um tempo falando, olha a extrema-direita alemã. A extrema-direita alemã, ela é feita de ex-quadros da direita comum, eles não vieram de uma máquina do tempo da década de 30, eles são financiados pela parte mais radical da burguesia alemã, e eles têm o voto de um eleitorado pobre, que é o mais prejudicado por corte do bem-estar social e do emprego. Porque é isso que essa extrema-direita fez, que popularizou ela na Europa. Eles pegam muita grana com a burguesia europeia, porque eles ficam defendendo corte de imposto o tempo inteiro, Mauro. Só que corte de imposto, corte do bem-estar social, só que eles conseguem pegar aquele eleitorado mais pauperizado e fazer com que ele defenda corte de imposto, corte no bem-estar social, fazendo esse cara brigar contra quem? Contra o imigrante, que é um imigrante racializado. Só que, assim, é um negócio muito pouco consistente também, essa extrema-direita atual na Europa. Eles eram, assim, perigosíssimos nos anos 20 e 30 lá na Europa, mas eles tinham um projeto terrível, mas tinham um projeto. Essa turma atual, eles não têm muita consistência nem muita concordância entre eles. Um partido como a AfD na Alemanha não é um partido homogêneo, é um partido que tem de tudo, tem ex-nazi, tem conservador. Então, é complexo isso daí, e uma vez que esse pessoal chega ao poder, eu não sei se eles têm uma outra alternativa que não a guerra, ou algum tipo de guerra, para conseguir fazer a economia funcionar. Porque o plano deles é isso daí, é corte de imposto, corte de bem-estar social. E, inclusive, lá na Finlândia, eles também cresceram no parlamento, eles estavam propondo isso, criar uma fobia anti-imigrante. Só que outro detalhe, a Europa depende de imigrante. Olha para Portugal. Portugal começou a vetar a entrada de brasileiro, nós entramos lá em grande quantidade, de angolanos, de moçambicanos, por razões raciais, razão de xenofobia também. Portugal tem trabalhador para bancar aquilo ali? Não. Começou a importar mão de obra paquistanesa. E, obviamente, com uma distância cultural muito maior para Portugal. Então, a extrema-direita fica fazendo uma campanha anti-imigração, mas vamos ser sinceros, se todos os imigrantes e descendentes aí de grupos racializados na Europa forem embora, a Europa acaba, meu caro. A Europa tem uma taxa de natalidade muito pequena. Eu já ouvi falar até de amigos progressistas, tá, mas aí, você quer que a França vire muçulmana? Com alguma sorte a França vai virar muçulmana. Eu espero que sim, porque senão o futuro da França, o que as maiorias ali dos brancos, né, do francês étnico, o que eles têm para oferecer ali não é nada, eles não têm alternativa, tem uma taxa de crescimento demográfico
muito pequena, e eles têm uma tendência a desaparecer do mapa. Então, a Europa está numa berlinda. Agora, antes desse colapso demográfico acontecer lá na Europa, a gente pode ver uma grande crise econômica acontecer ali, que pode redesenhar e reatualizar todo esse jogo capitalista. Então, a gente está nessa situação aí também, uma crise ambiental que está para estourar, com efeitos muito parecidos com a pandemia que a gente viveu em 2020, que era, em parte, isso daí também. Mas, assim, o mundo, ele está conseguindo, essa estrutura desse capitalismo atual, ele está conseguindo controlar e pressionar as lutas como ele nunca conseguiu aí nos últimos 200 anos. A esquerda está num momento de fragilidade, só que, ao mesmo tempo, a gente sofre tamanha blitz justamente porque, objetivamente, o momento para a esquerda é o mais auspicioso em muito tempo, porque a gente está próximo de crises muito grandes do capital, muito grandes. E eles sabem disso. Ô, Hugo, para encerrar, eu queria falar de um país que me parece vem crescendo a relevância dele. Inclusive, ontem falava-se desse país como o mediador da negociação entre Irã e Estados Unidos, que é o Paquistão, que tem uma posição estratégica ali, né, entre o Irã, a China, tem o Afeganistão acima, a Índia também. Como é que você vê o papel do Paquistão nesta quadra histórica, como dizem os portugueses? Olha, o Paquistão é complexo porque o Paquistão é um não país. O Paquistão ele é basicamente uma junção de uma parte do Afeganistão e uma parte da Índia, entre aspas, né? É um pouco complicado explicar isso porque a Índia é mais um continente do que um país. Se a gente chama a Europa de continente, ela está na Ásia, então a Índia é um continente também e envolve todo o leste do Paquistão. É uma criação dos ingleses para esvaziar a forma como a Índia se tornou independente com Gandhi. Depois virou um país ali. Quem é fundamental para desenhar o Paquistão da década de 70 para cá? A China. Por isso que o Paquistão tem bomba atômica, né? É que o Paquistão viveu crises sucessivas, tem um governo de direita, eles pegaram um presidente nacionalista ali, popular de centro, e prenderam um primeiro-ministro, né, o Han, Imran Khan, e tem um governo, digamos, da ala direita, muçulmana fundamentalista, que era mais pró-britânica, mas algo que une todo o Paquistão. O Paquistão só está ali de pé por conta do apoio militar chinês. Quem controla o que interessa do Paquistão é a China. O Paquistão é o país no mundo que não pode dizer não para a China. Você entendeu? Uhum. Entendi. E a coisa, quando a gente está falando de Paquistão, não é o Paquistão, é o intermediário chinês. E o Paquistão, que ele tem uma conversa com a Arábia Saudita. Ele, de certa forma, traz o interesse saudita para aquela região do mundo. Mas o que interessa do Paquistão, a estrutura dura do Estado paquistanês, Paquistão, de novo, fruto de fronteiras artificiais construídas pelo colonialismo britânico. O que interessa dali é a China, porque a China usa o Paquistão para conter a Índia. E é do interesse dessa burguesia aí, essa coxa de retalhos, que é o Paquistão, que eles tenham algum apoio. Então, qual o grande ativo que o Paquistão vende para o mundo? Conter a Índia, né? O que é do interesse chinês ali. Então, são dois... O Paquistão, que é um país populoso, junto com a China, contendo a Índia. E o Paquistão tem uma tecnologia militar maior que a Índia hoje. Providenciada por quem? Pela China. Então, quando a gente está falando do Paquistão como mediador, é a China operando por caminhos misteriosos. Está usando ali um intermediador. Claro, porque a China está querendo dirigir esse processo de paz ali. E o Netanyahu está furioso. E o Netanyahu não tem um problema com a ação chinesa no Oriente Médio. O problema é que a China, assim como a Rússia, despejaram o essencial da estratégia delas no Irã. E o Irã tem essa questão que é ideológica, que é religiosa, mas que também é estratégica, de bater de frente com Israel, porque é a coisa de falar, a gente quer que o Golfo Pérsico continue sendo o lugar do mundo, que esse petróleo que está sendo produzido aí em terra na Arábia Saudita, ele não vá diretamente para o Mediterrâneo por via terrestre, desaguando, por exemplo, em Israel. Então, existe um elemento aí geográfico, físico, que cria essa contradição, esse antagonismo, na verdade, entre Irã e Israel. E o que frustra Israel é China e Rússia estarem numa coisa que envolve o Irã.
né? Então, a China, ela está operando ali. É claro que nem sempre é fácil conciliar o interesse chinês em relação ao continente indiano, que passa pela estratégia paquistanesa, e o Paquistão tem problemas com o Irã. Por quê, meu caro? Porque o Tá. oeste do Paquistão é Afeganistão, e a gente nunca pode esquecer que o Afeganistão, basicamente, é apenas a parte oriental do Irã, e que durante boa parte da sua história, o Afeganistão foi parte do Irã também. Então, tem toda uma conversa ali de uma disputa entre aqueles países. Tem a questão do Balochistão, que é a saída ao mar do Paquistão, que era a antiga saída ao mar do Afeganistão. E o Uhum. Balochistão é uma região que está dividida em três. Uma parte está para o Irã, outra parte está para o Paquistão e outra parte está no Afeganistão, né, ali mais ao norte. Então, são questões muito complexas, mas os chineses, eles têm a capacidade de, digamos, equilibrar os pratos de uma maneira mais racional que os americanos. Então, se o Paquistão está entrando na jogada e houver abertura, Uhum. significa que o pessoal está dando ouvidos à China. Eu imagino que as petromonarquias agora estão pé da vida, né? Porque Uhum. todo mundo fez esse baita investimento, investir aquilo dali, você perde um bem seu, que você tem aqui na mão, por uma garantia incerta no futuro, de ter dois desses daqui, mas pode ser que você não tenha nenhum, investir é sempre complicado, né? E eu imagino que tem muita gente poderosa, muito frustrada, e é óbvio, quando esses caras olham para a China é o contrário disso tudo que a gente falou aqui. Uhum. Tudo que a gente está falando, Israel, Estados Unidos, Europa, a China é a razão encarnada. Tá. Hugo, para encerrar mesmo agora, eu tinha dito que essa era a última pergunta, mas veio uma ponderação aqui, um pedido que eu acho que tem todo sentido. Estou vendo que o Tiago Aguiar já está ali, a gente já entra com o Tiago na sequência, que é França, né? Qual a sua avaliação do resultado das eleições francesas? O Jamile diz aqui, ao fim, foi o PS que cresceu. Como é que você interpreta essa eleição francesa? Me parece bem complexa o resultado da eleição e a perspectiva, estamos falando de olho também na eleição presidencial lá em 2027, né? Olha, Mauro, eu acho que não foi, né? Eu E acho não assim foi que o quê? eleição municipal, Não foi o eleição PS que venceu? não foi. Pelo seguinte, eleição municipal na França é igual a eleição municipal no Brasil, é uma realidade meio à parte, entendeu? E essa eleição foi muito parecida com 2020, o que significa que tem uma chance muito grande que a eleição presidencial de 2022, 2027, seja parecida com 2022. O que pode indicar que a extrema-direita, no fim, não ganhe, né, no vamos ver, mas que o Macron seja substituído por alguém da centro-direita. O PS, olha que curioso, ele foi bem na eleição municipal francesa de 2020, eu levantei esses dados, eu estou para escrever um artigo sobre essa eleição municipal da França. Mas, em 2022, o PS não teve nenhuma candidatura competitiva. Lembremos que a candidata a presidente da França pelo PS em 2022 foi a prefeita de Paris, a Anne Anne Hidalgo, Hidalgo. e, ainda, e ela teve 2% do voto. Sabe quem ganhou entre o eleitorado do PS? Ganhou em primeiro o Mélenchon, em segundo o Macron. Então, é isso que tende a se repetir, que o eleitorado do PS, essa turma que votou no PS em nível municipal, eles procurem outros candidatos. Na minha opinião, infelizmente, não está fácil para a esquerda na França. O ataque que eles têm sofrido é muito grande. E em vez de haver uma união em torno do Mélenchon, que é o cara, a esquerda francesa é tipo. A esquerda brasileira ela é ruim porque ela copia muito a França. Né? E a França, ela, essa coisa, cara, o pessoal tem mil rachas ali dentro. Então a coisa está caminhando na França, infelizmente, de novo, para ser uma disputa entre o macronismo, a herança do macronismo mais à direita, com o Edouard Philippe, que foi reeleito prefeito de Le Havre, lá no norte, né, na Normandia, contra o menino, o Nicolas Ferreira, francês, que vai ser o candidato da extrema-direita, porque a Marine Le Pen foi declarada inelegível, porque desviou fundos lá do partido, enfim. Então, o Bardella, que é esse Nicolas francês, contra, provavelmente, essa figura modorrenta, burocrática, que é o prefeito de Le Havre. Eu espero que haja um milagre, uma epifania, e a esquerda francesa se reúna em torno do Mélenchon, ou eles busquem um candidato mais razoável de consenso para ter alguém, pelo menos, de centro-esquerda.
porque senão a gente vai ter com o Eduardo Philippe uma espécie de macronismo piorado até, entendeu? É algo como o Macron, mas até um pouquinho mais à direita, algo mais frouxo ali, e a França vai continuar nessa jornada aí. Para terminar mesmo lá, procure aquele vídeo do comediante francês aqui, o Paul Cabanes, né, que é situado no Brasil, fazendo piada da história de como o porta-aviões francês foi localizado. Tinha um marinheiro francês lá, o pessoal da tripulação, usando relógio de pulso com geolocalização no porta-aviões e revelou a localização dele. Se o Le Monde descobriu isso, é óbvio que o Irã sabia, é óbvio que a Rússia sabia, né? Então, é um pouco essa piada francesa. A França é isso daí. Eu lamento não ser otimista em relação à França, mas também a gente tem de diferenciar eleição municipal de eleição nacional lá. E, para mim, o que tem um impasse, uma manutenção, digamos assim, do quadro de 2022. Pode ser um bom cenário da extrema-direita não ganhar na França no ano que vem, mas também não vai ganhar coisa melhor que o Macron, não. Talvez a gente sinta a falta do Macron ainda. Fechou. Obrigado, Hugo. Acho que foi bem importante, assim, muito bom mesmo. Tenho aqui manchete, tenho recortes, vai ser muito legal a tua presença aqui, como sempre. Obrigado. Boa caminhada aí, camarada. Até a próxima. Até, Mauro. Abração. Até. Valeu.